O conflito entre israelenses e palestinos é milenar. Ao longo dos séculos, os dois povos, descendentes dos mesmos grupos étnicos, foram protagonistas de várias desavenças religiosas e disputas de terra. Os confrontos se intensificaram depois da Segunda Guerra Mundial, quando uma resolução da ONU dividiu o território da Palestina. O Repórter Brasil explica essa história, que alternou momentos de negociação de paz e de escalada da violência. A demanda pela criação do Estado de Israel se fortaleceu no fim da Segunda Guerra Mundial, depois do extermínio de 6 milhões de judeus. Em 1947, a Assembleia Geral da ONU aprovou a divisão da região ocupada pela Grã-Bretanha no Oriente Médio. Uma parte formaria Israel e outra um Estado palestino. A resolução da ONU fixou estas fronteiras para os dois territórios. Desde então, várias guerras modificaram o mapa do Oriente Médio. Em alguns momentos, Israel chegou a ocupar a faixa de Gaza, o Sinai, depois devolvido para o Egito, a Cisjordânia e as colinas do Golã, que pertencem à Síria. Uma nova resolução da ONU estipulou que os israelenses deveriam se retirar dos territórios ocupados, mas Israel fez o contrário, anexou a parte árabe de Jerusalém. Ao longo dos anos, os israelenses se retiraram das cidades palestinas, mas criaram assentamentos de colonos judeus. Atualmente, este é o mapa do Estado de Israel. Os palestinos fizeram duas intifadas ou lutas contra a ocupação. Sem os recursos e o poderio militar do adversário, eles recorreram a atentados suicidas. Israel retaliou com ataques pesados. Em 1993, Israel e a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, assinaram um acordo para um processo de paz, mas a complexidade do assunto impediu avanços. No ano 2000, uma nova tentativa de negociação, mas os palestinos rejeitaram a proposta de Israel. Depois da eleição do conservador Ariel Sharon, Israel começou a construir um muro para separar o país das áreas palestinas. A situação se complicou com uma divisão entre os palestinos. O grupo Hamas passou a dominar a faixa de Gaza, enquanto a autoridade palestina controla a Cisjordânia. Israel e o Hamas assinaram vários acordos de cessar-fogo, mas a trégua foi rompida em muitos momentos. Os palestinos reclamam da política de expansão de assentamentos adotada por Israel.